João capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte, a palavra de Deus: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Como é o nome dele, igreja? Eu não entendi. Como é o nome dele? Glória a Deus. Amém. A vida está em Jesus. Amém? Quando a gente fala em vida, engloba toda a nossa existência, né? Nosso trabalho, a nossa família, as nossas escolhas. Quando a gente fala em vida, nós pensamos nas emoções, nas decisões, em nosso trabalho, em nossas escolhas. Tudo faz parte da vida. As decisões que nós tomamos no tempo jovem, que vai refletir durante toda a nossa vida. E nós pensamos também na família, que às vezes nós constituímos, aqueles que já constituíram família, e aqueles que têm pais, têm irmãos, têm familiares. A vida está em Jesus. Jesus é a luz dos homens. Isso quer dizer, fora de Jesus não há vida. Você pode até pensar que haja, mas não há. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem Jesus. Aquele que tem o Filho de Deus, Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pode abrir em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Jesus é vida, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Alguém pode viver sem Jesus? Alguém pode viver sem Deus? É impossível. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20, o seguinte: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Isso quer dizer, presta atenção aqui, isso quer dizer, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Isso quer dizer que o curso da sua vida vai depender mais de você do que de Deus. A Bíblia diz que se você der ouvido à voz de Deus e apegar-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Há um versículo na palavra de Deus que diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Isso quer dizer, quando você não honra seu pai e não honra a sua mãe, os seus dias são encurtados. Você já pensou nisso? E olha bem, quando o pai ou a mãe dá um conselho, ele dá o melhor conselho, a melhor orientação, porque ele já passou pela sua idade. Eu estou me referindo a pais sensatos, a pais responsáveis, a pais que dão a vida pela sua família, pelos seus filhos. Eu não estou me referindo a pais irresponsáveis, eu estou me referindo a pais responsáveis. Talvez no seu coração exista uma mágoa do seu pai, da sua mãe, por uma ingratidão que você entendeu assim na época. Às vezes o jovem, por entender que talvez ele sinta uma falta de atenção especial, ele queira se vingar com atitudes erradas. Às vezes tenta tirar sua própria vida, ou entra nas drogas, ou vai para a prostituição, para vingar-se de si mesmo, ou vingar-se de seu pai ou de sua mãe. Às vezes entendem que o seu pai ou sua mãe não gosta dela ou dele, e muitas vezes estão equivocados. Então, apegando-se a Deus, você vai ter vida. Fora dele, você não tem vida.
Vida está em Jesus, pois ele quem criou a vida. Jesus estava na criação com Deus. A Bíblia diz que tudo que foi feito com a presença do Senhor Jesus e seu Pai, que é Deus, o nosso Deus. Então, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas não somente honrar o pai e a mãe, não. Obedecer a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, você também conseguirá uma vida longa sobre a terra. A Bíblia diz em Salmo 28, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Irmãos, felizes são aqueles que temem ao Senhor. Isso quer dizer, os que não temem ao Senhor são infelizes. Eles procuram a felicidade nas coisas efêmeras desse mundo, pensando que vão encontrar paz, pensando que vão encontrar felicidade. Mas quando retornam de uma festa, eles voltam para a sua realidade. E a sua realidade é triste porque a felicidade é uma coisa interior. Se você não a tem, as coisas exteriores, as coisas do exterior, as coisas de fora não podem fazer você feliz. Porque se você tem essa felicidade interna, que é Jesus, você pode estar dentro do inferno, você é feliz. Você pode estar na maior confusão do mundo, mas você tem paz. Porque a felicidade está dentro de você, não está fora. Você não precisa de coisas externas para poder se sentir feliz. Isso é importante, porque das nossas decisões depende toda a nossa vida. Se você escolher mal, lá no final vai dar mal, vai ser ruim. Então é por isso que a igreja, ela aconselha, ela orienta, porque nós também não somos especiais. Um dia também precisamos da orientação do Senhor e a igreja nos ajudou. E alguém pregou a palavra para nós. E por isso nós estamos aqui. A prova é que eu quero saber quantos os que são salvos por Jesus Cristo. Pode baixar. Então vejam que Deus mandou seu Filho para nos salvar e restaurar. Então a igreja vive nesse mundo para apregoar a palavra de Deus, anunciar o caminho que conduz à salvação. Jesus replicou-lhe: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Pecado é desobediência a Deus. As pessoas dizem, vocês não vivem, se referindo às pessoas da igreja, vocês não vivem, nós aproveitamos o mundo. Ninguém aproveita o mundo pecando, fazendo coisas erradas que desagradam a Deus, porque Ele vai pagar o preço. O que nós plantamos, nós colhemos. E quando alguém peca, alguém erra, alguém comete pecado, ele fica escravo do pecado. Ele não pode se livrar sozinho. Ele vai precisar de um ajudador, vai precisar de um libertador, Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho aqui é Jesus. Somente Ele pode libertar as pessoas do seu pecado. Irmãos, há pecados terríveis. A Bíblia diz que o pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, versículo 6. Olha bem, as pessoas acham que tem que curtir esta vida, tem de curtir o mundo, tem de aproveitar, né, as oportunidades, e começam a se entregar em toda sorte de depravação, de erros, e aí seguem um caminho que é o caminho da morte, a estrada larga, pensando que tem direito de fazer o que querem. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mais cedo ou mais tarde, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você planta o bem, coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta, você acha que está aproveitando a carne, dá atenção especial à carne, e começa a procurar prazeres para a carne. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: as pessoas pensam que podem aproveitar das oportunidades,
e da carne principalmente, prazeres para si mesmo. E aí, o que acontece? Elas ficam presas aos seus erros, aos pecados que cometem. E a Bíblia diz que as pessoas que estão no pecado, elas correm da luz, para que suas obras não sejam vistas. Fogem de igreja, fogem de Deus, e continuam caminhando mais ainda para a sua própria destruição. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte e destruição. Para a sua morte o faz. Provérbios 11, 19. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Todo mundo quer ter paz, todo mundo normal quer ter uma família, quer que a mulher, principalmente a moça, né? Ela quer escolher um rapaz para ser feliz. E às vezes descobre que casou com um demônio. Às vezes descobre que aquela jovem que foi criada com tanto mimo, tanto amor pela sua família, se envolve com um rapaz que é um verdadeiro demônio. E aí começa, em vez da felicidade que ela espera, começa o inferno na sua vida. Às vezes acontece com o rapaz também. Casa com a moça e de repente descobre que casou com um demônio. Porque ele não tem paz, não tem sossego, não há acordo, não há comunhão, não há intimidade. Então muitas vezes as pessoas se enganam com as escolhas que fazem. E que fazer diante de uma situação dessa? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma, da sua vida? Às vezes as pessoas nem pensam nisso. Estão distantes tão de Deus, estão andando tão distante do Senhor, que não pensam que pode adoecer, não pensam que podem perder o emprego, não pensam nada disso. Não pensam que pode adquirir uma enfermidade mortal, um câncer ou outra qualquer enfermidade, às vezes provocada até pelo seu próprio pecado, sua desobediência, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que aquele que desobedeceu ao Senhor receberá o castigo. A igreja tem de falar sobre isso, porque a Bíblia diz que o mundo descansa, o mundo jaz no maligno. E aqueles que voltam-se para Deus têm paz, mesmo que às vezes conviva com pessoas, né, diferentes, que o persiga. Mas aqueles que amam a Deus, obedecem a sua palavra, têm paz. Mesmo dentro de um lugar terrível, mas ele tem paz interior. Ele não pega um revólver para tirar sua própria vida. Ele não sai desesperado para querer se jogar debaixo de um carro ou saltar de um viaduto. Porque ele sabe que o seu Salvador vive, que Jesus vive e Jesus está com ele. Ele sabe ou ela sabe que Deus está com ela, com ele. A vida está em Jesus. Tem pessoas que pensam que é preciso resolver um bocado de coisa para poder ir a Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ir como nós estamos. Não queira resolver nada não, senão você não vai conseguir nunca vir a Jesus. Venha a Jesus com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, todos os seus vícios, que Ele vai ajudar você a sair deles. Às vezes, pessoas estão enfrentando uma dificuldade e não sabem o que fazer. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ou ainda que morra, viverá. Está escrito em João capítulo 11, versículo 25. Olha, às vezes nós temos problemas que não são comparados à morte, né? São problemas que podem ser resolvidos. O que Deus não possa resolver? Alguma coisa que Deus não possa fazer?
quando você obedece a palavra de Deus, quando você passa a obedecer a Deus, será que existe alguma coisa que Deus não possa resolver na sua vida? Alguma coisa difícil para Deus? O anjo perguntou isso a Abraão. Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Quando o anjo disse que a esposa de Abraão teria um filho, ela com 90 anos, dali a um ano ela teria um filho. E ela sorriu. E o anjo disse para Abraão: será que existe alguma coisa difícil para Deus? Será que Deus não pode resolver um problema seu? Não pode curar um câncer? Não pode curar uma enfermidade difícil? Não pode resolver alguma coisa difícil na sua vida? Deus faz. Se você crê, você tem fé, Deus resolve. Agora, para que isso aconteça, aqueles que estão enfrentando uma dificuldade precisam fazer alguma coisa. Aqueles que estão fora e longe da igreja, longe do Senhor, precisam entregar suas vidas a Jesus. Irmãos, eu não posso me esquecer da parábola do filho pródigo. Nós estamos falando aqui para as pessoas que ainda não tomaram a decisão na sua vida de entregar a sua vida a Jesus. Não estamos falando para as pessoas salvas agora. Então, quando aquele jovem estava na casa do pai, não faltava nada para ele. Estava ali. Todo dia ele tinha comida, tinha bebida, tinha o conforto do lar. Ele tinha tudo, a fazenda do pai, mas ele não estava satisfeito. Ele queria descobrir outras coisas. E acontece na maioria das pessoas que nós conhecemos. Elas querem tentar outras coisas. E deixam a casa do pai. E vão experimentar o mundo. Aquele jovem não precisaria ir para o mundo para poder ter alguma outra coisa. Ele poderia aprender na casa do próprio pai, sem sair. Mas ele saiu. Ele saiu, pegou a parte que lhe pertencia, pediu ao pai e foi embora. Isso retrata hoje os nossos filhos. Os filhos não querem ouvir a orientação do pai, não querem obedecer aos pais. E saem da presença do pai o mais longe que ele puder ir. E alguns vão e se dão muito mal. Uma jovem falou comigo: Ezequiel, eu fui criado na igreja, mas eu não queria, quando cheguei aos 15 anos, eu não queria ficar mais na igreja, queria aproveitar o mundo. E saiu, foi para a cidade grande, se envolveu com pessoas, e ela teve 2 filhos sem casar. E aí, com os 34 anos de idade, ela volta para casa, já as portas se fecharam para ela, a vida ficou difícil para a sobrevivência na cidade grande. Ela volta para casa da mãe com 2 filhos. E volta para casa da mãe com 2 filhos, mas não foi somente isso. Ela saiu boa, com saúde, e voltou doente. Ela estava desenganada pelos médicos, ela estava acometida de um câncer no seu útero, já tinha se espalhado pelo corpo inteiro. Os médicos reuniram, quando ela não contou nada para a mãe. Ela foi ao hospital, a junta médica se reuniu e disse: não vamos nem abrir essa mulher, não tem jeito, está condenada. Mandou ela para casa. E ela só veio aquele pensamento de tirar sua própria vida. Ela disse: minha mãe vai para a igreja, quando ela for para a igreja eu vou ficar em casa e vou tirar minha própria vida. Colocou uma cadeira na mesa, sentou-se na mesa, preparou um veneno no copo e ela disse: vou tomar o veneno. E ela disse: eu vou ligar o rádio. E ligou o rádio. Estava no meu programa naquela oportunidade. E aí Deus me usou. Eu só posso crer que Deus tenha me usado naquele instante, porque Deus falou diretamente para aquela mulher. Eu não me lembro o que eu falei, não me lembro. Mas falou para ela: olha, não faça tal coisa. A sua vida é preciosa para mim. Eu te amo e eu vou lhe curar do seu mal. E ela deixou o copo. Ela começou a chorar. Passou
mais tarde, depois que ela se acalmou, ela ligou para o meu programa, no celular, ela morava na roça, mas já tinha celular na época. Ligou, agradeceu a Deus, dizendo que tinha recebido uma grande bênção, não tinha contado o que era. E eu, tá certo, agradecemos a Deus. Um ano depois, ela volta a ligar para o meu programa e conta a bênção. Ezequiel, 15 dias depois, eu fui em uma igreja e veio um servo de Deus de uma outra cidade, e Deus começou a revelar que tinha alguém ali com uma enfermidade, um câncer. E chamou que viesse à frente. Eu não fui, porque eu estava sentado lá atrás. Ela estava cheirando mal, ela disse que cheirava mal. E ficou com vergonha de ir à frente. Outras pessoas foram, mas ele disse, não são essas pessoas. E insistiu, ela chegou, saiu do seu lugar e veio à frente. Ele disse, essa pessoa. Orou por ela, ela começou a se sentir mal, as irmãs levaram para o banheiro, ela colocou o câncer para fora. Mas ela não parou por aí, ela foi aos médicos, voltou ao hospital, semana depois, e reuniu a junta médica, fizeram todos os exames nela e comprovou que ela estava curada, não tinha problema nenhum, estava curada, para a glória de Deus. Então ela contou isso ao programa. Então, irmãos, às vezes as pessoas pensam que estão fazendo o que é certo, mas estão fazendo o que é errado. Jovens ou até adultos saem, dizem que estão gozando a vida, né? Curtindo a vida, e fazem todas as coisas que acham que devem fazer. As festas que se realizam no mundo, muitas vezes, jovens, moças e rapazes têm relações com o seu sexo oposto, às vezes com mais de 10 pessoas numa noite só, numa festa, uma madrugada dentro. Eu estou falando isso porque eu ouvi um testemunho de uma jovem que ela disse que teve experiência com 10 pessoas só numa noite. E ela acordou de manhã dentro do carro, seminua. Ela não sabia o que tinha acontecido com ela. Ela tinha tomado drogas, estava lá na cidade grande sozinha, sua família no interior. E aqueles rapazes a usaram. Então nós imaginamos que cada rapaz, eu fico até a perguntar, por que tanta gente para ver essa zoada toda no ouvido, nas festas? E esse tipo de música, por quê? Qual a razão? Eu não sabia, eu nunca vivi isso, né? Eu fui criado nessa igreja, não sou melhor do que ninguém não, estou falando isso, mas eu nunca vivi essas coisas. Então não tem graça, por que eu vou fazer ali? Eu não sabia que era para se prostituir, a maioria das vezes. Então sai do recinto da festa, vai para um lugar, se prostitui, volta, pega outra pessoa, sai para outro lugar. É assim que vive a maioria das pessoas que frequentam, principalmente jovens, descompromissados. Às vezes acham que estão curtindo a vida, estão aproveitando a sua juventude, e estão se destruindo. Então nós estamos vivendo um mundo assim, que a igreja, para esses jovens, ela não existe. Ou jovens ou adultos. Nunca pensar em uma igreja. Para que ir para uma igreja? Não tem nada para mim lá. É isso que acontece. Mas lembre-se que você foi criado por Deus, e um dia você vai ao tribunal de Deus para prestar contas, e todas as coisas que nós fizemos estão sendo registradas, mesmo as coisas escondidas estão todas registradas. Agora, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando você reconhece que é pecador e quer ter uma vida nova com Deus. Mas essa decisão tem que ser feita enquanto você está aqui, porque muitos já partiram sem fazer essa decisão. Você não sabe quanto tempo você tem, e só Deus sabe. Pode ser que ao sair daqui você morra. Eu não quero que aconteça isso. Então hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Está escrito na própria palavra do Senhor. Jesus falou isso. Hoje, se ouvides a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, porque pode estar bem próximo à sua partida, e aí, se você não fizer a decisão, mas enquanto está aqui, não tem outra oportunidade. Depois da morte, cessou a oportunidade. Mas em vida, nós queremos falar em Jesus da vida. Em vida, além do sofrimento eterno, da perdição eterna, aqueles que não aceitaram Jesus, não entregaram suas vidas a Ele, vão padecer nesse mundo mal, com toda sorte de enfermidades. Jesus
ele desceu do céu para garantir a salvação da sua alma. Aí alguém pergunta: e o ladrão na cruz? O ladrão na cruz que se arrependeu, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. E o mal feito por esse ladrão, Jesus perdoou tão depressa, né? Mas é assim que ele faz. Se reconhece o pecado, ele perdoa o pecador e escreve seu nome no livro da vida. Aquele jovem que saiu da casa do pai, foi para uma cidade grande, enquanto estava com dinheiro, com saúde, estava tudo bem com ele. O que aconteceu? Houve uma grande fome naquele país. Os amigos que ele tinha desapareceram. Acabou o dinheiro dele. Ele gastou com as meretrizes. A Bíblia fala sobre isso. Ele gastou na prostituição. Ele foi preso, foi humilhado. Ele era respeitado na sua região. A história sagrada, não está na Bíblia todos os detalhes, mas na história sagrada conta que ele foi preso, foi humilhado. Depois que saiu da cadeia, ele achou abrigo numa casa de um cidadão daquele lugar para tomar conta dos porcos. Olha que trabalho humilhante. Aquele jovem que nunca tinha feito nada na fazenda do pai, agora estava cuidando dos porcos. Era o trabalho mais humilhante para um judeu. É como se fosse cuidar de urubus. O porco é um animal imundo lá na Judéia. E ele foi fazer esse serviço. Ele queria se alimentar com a comida que os porcos comiam. Mas ninguém lhe permitia comer nem a comida que os porcos comiam. Ia fazer falta para os porcos. Então ele passou fome. Mas um dia ele disse: irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 15, versículo 17: e caindo em si, irmãos, prestem bem atenção nisso aqui. E caindo em si, isso quer dizer que ele estava fora de si. E toda vez que você está cometendo erros, pecados, você está louco, está sem juízo, está fora de si. Tem pessoas que não sabem nem para onde vai, nem de onde veio, estão envolvidos em tanto uso de drogas, ou estão tão possessos por espíritos malignos para fazer o que é mal, desobedecer ao Senhor, que ele não sabe nem onde ele está. E quando ele ouve a voz de Jesus, quando ele ouve a voz do Senhor, ele acorda para a realidade. Então aconteceu com aquele jovem, ele lembrou-se do pai, lembrou-se de Deus, ele caiu em si. Nós estamos vendo muitas pessoas fora de si e precisam cair em si. Prestar atenção no que se está fazendo. E aí? Ele tomou a decisão. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Já pensou? Você é filho de Deus, você que está aqui nessa igreja, você é filha de Deus, mas você está passando por um momento que você sabe que você não merece isso. Humilhação, às vezes sofrendo ingratidão, muitas vezes sendo incompreendido, não sendo respeitado pelo seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, ou até pode acontecer com um dos filhos. Tem filhos que xingam o pai, filhos que não respeitam a mãe, pais que não respeitam filhos, pessoas que não respeitam a si mesmas. Então, pode ser que você esteja passando por esses momentos e você sabe que você não merece isso. E Jesus desceu do céu para cuidar justamente de você. Ele veio por causa de você. A Bíblia diz que ele veio para aqueles que precisam dele. Ele não veio para os sãos, os justos.
Ele veio para os doentes, os humilhados, os pobres, os solitários. Ele veio para você. Então ele desceu do céu, Deus se encarnou aqui, se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele pagou o preço por você. O que você devia pagar, ele já pagou por você. Ele foi para a cruz, humilhado. Ele deixou a sua deidade, a sua autoridade. Ele se comportou como um servo. Foi humilhado, cuspido, açoitado. Tudo isso por causa de você, por causa de mim. Graças a Deus que estou aqui. Eu me entreguei a Ele. E você também precisa fazer isso. Então, quando você reconhecer que Ele já fez tudo por você, aí você começa agora a subir, a crescer, a ser abençoado também. É isso que Ele quer para você nessa noite. Quando Jesus subiu à cruz, Deus estava reconciliando o mundo para com Ele. Jesus pagou o preço. Não fez nada errado. Ele não estava ali na cruz porque tivesse feito alguma coisa errada, porque Ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu os nossos erros. Você pode até dizer, mas eu não sou uma pessoa boa, cumpro com minhas obrigações. Bondade não levará ninguém para a eternidade, para Deus. Porque existem muitas pessoas boas que estão fora do caminho do Senhor. Pessoas que ajudam outras pessoas, né, dando dinheiro, sustentando. Tem muitas pessoas boas que fazem isso, mas não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Elas vivem distantes do Senhor, às vezes com a vida dupla. Às vezes é casado, mas tem uma segunda esposa na rua. E elas são boas. Às vezes é um bom vizinho. Você diz, esse homem é de Deus. Às vezes está enganado. Essa mulher é de Deus. De Deus são aqueles que obedecem a sua palavra. A Bíblia diz, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus disse. Se você fizer o que Jesus manda, você é dele. E não precisa que ninguém, você não precisa que ninguém interceda por você, a não ser Jesus Cristo. Você pode dirigir-se a Ele, diretamente a Ele. Diz, Senhor, estou aqui, me ajuda. Eu quero sair desse pecado, desses vícios. Eu quero sair dessa vida errada. A minha vida não tem nada certo. Não está funcionando. Eu quero a tua ajuda. Então você pode fazer isso nesta noite, se você quiser. Ninguém vai lhe obrigar. Agora, é inteligente, você pode observar que as pessoas que estão vencendo na vida são as pessoas que têm Jesus no seu coração, tem Deus na sua vida. Então, é bom a gente observar essas coisas, porque nada errado pode dar certo. Se as nossas vidas estão andando errado, se a nossa vida está errada, podemos acertar, tomar uma decisão e começar a fazer de novo, porque não pode nada errado dar certo. Há um princípio, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Deus estabeleceu isso desde o princípio. Então, tudo como plantar, Ele vai semear. Aquele filho pródigo, ele caiu em si, tomou uma decisão, voltou para a casa do pai. Irmãos, o pai está mais interessado no filho do que o filho no pai. Se o filho estava interessado em voltar para casa, o pai estava muito mais, porque ele ficava todo dia olhando, ao final da tarde, se o seu filho voltaria. E um dia, ele viu aquela pessoa avistar lá no final da estrada. Ele reconheceu que era o seu filho. Ele correu para abraçar o seu filho. E o filho queria pronunciar a palavra, disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Se tratasse ele como um dos empregados, ele já estava satisfeito, porque os empregados tinham comida todo dia, eram bem tratados, tinham dormida, e ele como filho não tinha nada. E o pai não prestou nem atenção nas suas palavras,
mandou trazer roupas novas, um anel colocou no dedo do filho, novas alpercatas, e mandou matar a ovelha, né, especial, a ovelha cevada, para fazer uma festa, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você pode às vezes estar perdido, pode estar morto, precisa de vida, e a vida está em Jesus. A vida está em Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode prestar atenção nisso. Andar com Deus, não existe nada melhor do que andar com Deus. A Bíblia diz que não há nenhuma lei que o incrimine, porque você está certo. E Deus está com você. Deus manda os seus anjos para abençoar a sua vida. Em Deuteronômio, capítulo 28, existem 14 versículos de bênção para aqueles que obedecem a Deus. 14 versículos inteiros dizendo que Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar você no campo, no trabalho, em todos os lugares que você estiver. Se você der ouvido à voz de Deus, Ele vai estar com você sempre. E tudo que você fizer vai dar certo. Mas há 54 versículos desse mesmo capítulo 28 que fala sobre maldições. As maldições que virão se nós não ouvirmos a voz do Senhor. Então as maldições são tantas, não vale a pena o erro. Alguém pode imaginar que pode ser feliz no erro? Vai fazer sua esposa feliz, ou seu esposo feliz, seu filho feliz, sua família feliz? Não vai. Se você pensa que vai vencer longe do Senhor, você está enganado. E as pessoas, nós sabemos que a maioria das pessoas desse mundo está longe do Senhor. A maioria está longe. Mas Jesus disse: não se preocupe, pequeno rebanho, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Não sabemos se vai ser hoje ou amanhã. Nós não sabemos. Mas ele vai voltar. Ele pode voltar mais rápido quando nós partirmos, né? Muitas vezes nós que vamos ao seu encontro primeiro. Nós falecemos e nós vamos mais cedo. E aí? Se você que está aqui nessa noite, estou falando com você que está aqui, você que não fez a decisão a Jesus, não sei quantas pessoas tem que não fizeram e não são obrigadas a fazê-las, mas se você, nesta noite, morresse hoje, se o seu coração parasse de bater nesse momento, eu não quero que aconteça isso, mas se acontecesse isso, como é que você está? Como está a sua vida com Deus? Está tudo bem? Você e seu pai? Você e sua mãe? Você está intrigado com um irmão seu? Com alguém? Ou você já perdoou? Ou você não perdoou? Nenhuma reunião como essa, quando o pregador terminou a palavra, alguém pediu a palavra lá no fundo e disse: eu estou aqui humilhado, estou aqui triste porque meu pai morreu na semana passada e ele morreu, eu intrigado com ele, eu não falava com ele e eu não perdoei meu pai. E hoje senti vontade, agora é tarde, senti vontade de perdoá-lo, mas ele já partiu. Ele partiu sem que eu pedisse perdão. E naquele momento aquele rapaz se decidiu ao lado do Senhor. Então, às vezes nós temos pendências, precisamos resolvê-las, né? Cada pedra no caminho você pode retirar, uma música que existe aí. Na flor que tem espinho, você também pode retirar. Então, o que você pode fazer agora, tem de fazer agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nós devemos fazer agora. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Jesus quer lhe salvar. Hoje, Jesus está lhe apontando um novo caminho de bênção, onde vai funcionar tudo na sua vida. Eu era criança nessa igreja, hoje já sou adulto. Tenho um casal de filhos, os irmãos que me conhecem sabem. Estão formados, graças a Deus, casados, na igreja, servindo ao Senhor. Graças a Deus, deu certo. Mas só deu certo porque eu lutei para dar certo.
Deus não obriga ninguém a fazer nada para Ele. Você não é obrigado a seguir o Senhor, nada disso. Você pode escolher entre o mundo e Deus. Se você escolher o mundo, vai ter problema sério. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde. Mas se você escolher Deus, vai dar tudo certo na sua vida. Você vai ter sua família, você vai criar seus filhos, você vai dar certo, vai ter o seu emprego, vai ter seu dinheiro para comprar suas coisas. Se deu certo comigo, está dando certo, também dá certo, vai dar certo com você. Então a vida é assim. É claro que eu também já errei muito também. Eu sou humano, eu não sou especial. Já errei. Toda vez que eu errei, pedi perdão, graças a Deus. E possivelmente vou errar ainda. E vou pedir perdão ao Senhor. Às vezes a gente erra, nem sabe que está errando. Nem sabe. Né? A gente comete um pecado e acha que não é pecado. E às vezes não é mesmo. E tem gente que está torturado, pensando que está no inferno, que fez alguma coisa. Não. Deus perdoa. Pode ser o pecado que for, Deus perdoa. Creia nele. Mas é importante que nós deixemos essa palavra aqui, já estamos encerrando. O Senhor vai voltar. Ele é a vida. A vida está em Jesus. Com Jesus dá tudo certo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo em nós. É você mesmo, né? A sua vida, Ele é a sua vida. Ele é o seu caminho. Ele é a verdade. Se quer dar certo a vida, entre por Jesus, pela porta estreita, pelo caminho da salvação. Porque a vida aqui é rápida. Como eu disse, eu era criança um dia desse, agora eu já estou velho. Uma hora dessa, se Deus me levar agora, eu acho que já fiz o que devia ser feito, né? Criei meus filhos, eduquei, não tem muita coisa para eu fazer mais. Então, se Ele quiser me levar, mas eu quero que Ele me deixe aqui mais um tempo, né? Como todos nós, ninguém quer morrer, né? Mesmo sabendo que vai para o céu, ninguém quer ir agora, né? Mas, pela misericórdia de Deus, na hora que Ele quiser levar a sua igreja, Ele vai levar e a igreja vai ser salva. Porque nós estamos na sua presença. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, enquanto nós vamos cantar o hino 254, do nosso cenário Cantor Cristão. Fique de pé, vamos cantar esse hino agradecendo a Deus por essa palavra. Essa palavra que chama a atenção das nossas vidas. E Deus quer que nós atentemos para a obediência à sua palavra.